A paz do Senhor a todos. O Evangelho do dia encontra-se em Gênesis 26, do versículo 1 ao versículo 35, que fala sobre Isaque na terra dos filisteus. E havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, ele disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem, e enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, o servo de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de água vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contendaram com ele.
Então cavaram outro poço e também contendaram sobre ele. Por isso chamou Sitna. Partiu dali e cavou outro poço e não contendaram mais sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: porque agora nos livrou o Senhor e prosperaremos nesta terra. Depois subiu dali para Bezerba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Ali, o servo de Isaque cavaram um poço. E Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que vieste me visitar? Pois vós me aborreceste e me expulsaste do meio de vós. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança. Que não nos faça mal, como nós não temos te tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comemoraram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram o servo de Isaque, e anunciaram-lhe acerca dos negócios do poço, que tinha cavado, dizendo-lhe: temos achado água. E chamou Zeba, por isso o nome daquela cidade, Bezerba, até o dia de hoje. Amados, do capítulo 26 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 33, fala sobre Isaque na terra dos filisteus. Conta da passagem daquela época, que havia fome na terra, além daquela primeira fome que já teve nos dias de Abraão. Por isso Isaque, ele foi até o rei Abimeleque, o rei dos filisteus em Gerar. Pois apareceu o Senhor e disse para Isaque, para ele não descer ao Egito, que era para ele habitar na terra que ele disseste. E ainda disse que era para peregrinar naquela terra, e ele seria com Isaque e iria abençoar, porque a ele iria dar a tua descendência todas as terras, para confirmar o juramento que ele teve com Abraão, o pai dele. Falou que multiplicaria a sua descendência como as estrelas do céu. Daria descendência a todas essas terras, por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão, naquela época, obedeceu à voz de Deus e os mandamentos, os preceitos e os estatutos e as leis de Deus. Assim, Isaque foi para Gerar. E perguntando os homens daquela cidade acerca de sua mulher, ele disse que era irmã, porque temia que eles o matassem por causa de Rebeca, porque ela era uma mulher formosa à vista. E aconteceu que, estando ele ali muito tempo, o rei Abimeleque, olhando em uma de suas janelas, viu Isaque e a Rebeca brincando. Então Abimeleque mandou chamar a Isaque, a qual diz: eis que, na verdade,
ela não é tua irmã, ela é a sua esposa. E ele disse: eu disse isso para que porventura não venhas morrer por causa dela. Então Abimeleque, vendo isso, disse: facilmente algum homem dessa terra poderia ter deitado com ela, e o nosso delito poderia ser bem maior. Então Abimeleque disse ao povo para que não tocasse nem nele e nem em sua esposa. Isaac começou a semear naquela terra e colhia muito, e Deus o abençoava muitíssimo a vida deles naquela terra, naquela cidade. Vendo Abimeleque que Isaac prosperava muitíssimo, foi até a Isaac e pediu para que ele apartasse deles, porque mais poderoso ele tinha feito entre o povo dele, o povo dos filisteus. E diante disso, Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerá e habitou por lá. E nesse tempo apareceu o Senhor a Isaac, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e ali o servo de Isaac cavaram poços. E diante disso, vendo Abimeleque que o caminho de Isaac prosperava, veio visitá-lo. Vendo Abimeleque que os caminhos de Isaac prosperavam, veio visitar Isaac, a qual ele disse: visto na verdade que o Senhor é contigo, por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança. E assim Abimeleque fez aliança com Isaac, porque ele via que Deus fazia os caminhos dele prosperar. Continuemos do versículo 34, que fala sobre as mulheres de Esaú. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Amém? Amados, do versículo 34 e 35, fala sobre as mulheres que Esaú tinha. E essas mulheres que Esaú teve foram tanto para Isaque como para Rebeca uma amargura de espírito, porque eles não concordavam. Amém? Oremos a Deus. Soberano Deus, Altíssimo Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Ti que pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Grata somos a Ti, Senhor amado, pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento. Que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando, nos iluminando, Senhor, nos dando entendimento, Senhor, para que possamos prosseguir os nossos caminhos. E que em nossa jornada, Senhor, o Senhor venha se fazer presente sempre. Te pedimos em nome de Jesus a Tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.